Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, tá aí? Já acordou? Glória a Deus. Amém? Então reforço aí o convite para os irmãos que querem estudar a palavra de Deus. Terça-feira nós iniciamos os estudos do Novo Testamento, né? Finalizamos semana passada o Antigo Testamento e agora iniciamos o Novo Testamento. Nós vamos agora do início deste mês agora, né? A partir de hoje, aí, 1º de setembro, dia 3 de setembro, então terça, né? A gente começa e vamos até novembro, até a última semana de novembro, aí para fechar o Novo Testamento, amém? Então você é meu convidado aí para estar conosco também. Glória a Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Então, o Evangelho do Senhor, escrito pelo apóstolo João, capítulo 4, vamos ler os versículos 23 e 24. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Transformadora, mesma versão aqui do telão. Diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Bem, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens sobre propósitos. Então nós vamos ministrar sobre os propósitos que Deus tem para a sua igreja, que somos nós. E dentre esses propósitos, o mais importante deles é viver para a glória de Deus. As pessoas às vezes perguntam: pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não, o propósito de Deus para a sua vida está na palavra dele. E quando nós vamos para a palavra, nós vemos que o maior propósito de Deus para as nossas vidas é viver para a glória de Deus. E nós acabamos de ler 2 versículos que afirmam isso. Eles dizem que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, baseado nisso, hoje eu vou falar sobre o maior propósito de Deus para as nossas vidas, que é ter uma vida de adoração, que é ser um verdadeiro adorador. Então, o tema da mensagem dessa manhã é verdadeira adoração, ou como ser um verdadeiro adorador. É sobre isso que nós falaremos nessa manhã. Mas antes de passar para a aplicação prática desse texto, eu quero citar um pouquinho do contexto dessa passagem. O que estava acontecendo no contexto desses 2 versículos, onde Jesus traz essa palavra para nós? No contexto, Jesus ele estava numa viagem. Ele estava viajando da Judéia para a Galileia com os seus discípulos. E era necessário que ele passasse por uma região chamada Samaria. E quando eles estavam passando por essa região de Samaria, Jesus estava cansado da viagem. E ele se sentou junto a um poço, ao poço conhecido como Poço de Jacó, porque Jacó foi quem cavou aquele poço. E ele se sentou ali para descansar, e era a hora mais quente do dia, era por volta do meio-dia. E chegou uma mulher samaritana naquele poço para tirar água. E quando ela estava ali, Jesus educadamente pede para ela: por favor, dá-me de beber. E a mulher estranha. Por quê? Porque ela era uma samaritana e Jesus era um judeu. E os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. E então ela diz assim: como tu, sendo um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí Jesus entra numa conversa com ela e ele diz assim: se você conhecesse
quem é que está te pedindo, dá-me de beber? Você lhe pediria e ele te daria água viva. E ela diz assim, mas como, Senhor? O Senhor não tem balde, o Senhor não tem corda, como é que você vai tirar água? És tu maior do que o nosso ancestral Jacó, que cavou esse poço e deu de beber para os seus filhos e para os seus animais? E então, Jesus, ele continua essa conversa com a mulher, ele diz assim, quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E então a mulher interessada nessa água diz assim, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise mais vir aqui e tirar água. E então Jesus diz assim, vai, chama o teu marido e vem cá. E nesse momento a mulher diz, eu não tenho marido. E aí Jesus traz uma palavra de conhecimento e diz assim, isso você disse com verdade que você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora, ele não é teu marido. E a mulher se surpreende, porque Jesus revela a vida dela, e então ela diz assim, vejo que és profeta. E aí ela entra numa conversa espiritual, e ela diz assim, nós os samaritanos dizemos que nós devemos adorar nesse monte, vocês os judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. E Jesus então diz, mulher, eu vou falar a verdade para você, está chegando a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai, mas o Pai procura os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher diz, bem, eu sei que quando o Messias vier, o chamado Cristo, ele vai nos ensinar todas essas coisas. E Jesus diz, eu sou ele. Sou eu, exatamente o Messias, sou eu que falo contigo. E a mulher se surpreende e ela vai até a sua cidade, ali uma região, um povoado ali de Samaria chamado Sicar, e ele conta àquelas pessoas tudo o que Jesus falou para ela. E ela traz os homens, as pessoas da cidade para ouvirem Jesus. Jesus passa alguns dias naquela cidade pregando o evangelho do reino de Deus, e aquelas pessoas dizem, agora não é mais pelo teu testemunho que nós cremos, mas nós mesmos temos visto e ouvido que este é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, em toda essa história, o coração, os versículos chaves de toda essa história, são os versículos 23 e 24 que nós lemos, que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, em outras palavras, viver para a glória de Deus é o propósito mais importante da nossa vida. E por isso nós precisamos compreender a importância de nos tornarmos verdadeiros adoradores. E o objetivo dessa mensagem é que nós sejamos uma igreja formada de verdadeiros adoradores. Então nós vamos falar hoje sobre a verdadeira adoração. Mas antes de falar sobre a verdadeira adoração, eu quero falar sobre o que não é adoração. Ou seja, antes de falar sobre o que é correto, nós vamos desmistificar o incorreto, porque é importante nós quebrarmos algumas crenças que existem na igreja que são contrárias à palavra de Deus. Então, antes de falar sobre a verdadeira adoração, vamos falar sobre o que não é adoração. Vamos lá? Então vamos começar assim. Então, primeira coisa, adoração, queridos, não é simplesmente música. Adoração é muito mais do que música. Para muitas pessoas, adorar é sinônimo de música. Elas dizem assim, na nossa igreja, nós temos primeiro a adoração e depois o ensino. Esse é um erro. Todas as coisas que nós fazemos podem ser atos de adoração. Paulo, ele disse assim, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Colossenses 3:17. Então, todos os momentos do culto são um ato de adoração. A recepção dos irmãos, as orações,
os cânticos, o silêncio ao ouvir a mensagem, saudar os outros irmãos no final do culto, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se adoração fosse somente música, os que nunca se utilizaram da música não poderiam adorá-lo. Inclusive você vê que a música, ela só aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 21, com o nascimento de Jubal. Mas antes disso já havia adoração. Adão e Eva adoraram a Deus, Abel adorou a Deus entregando as primícias ali do seu rebanho, né, entregando o melhor dos seus animais. Então nós vemos no Antigo Testamento que a adoração geralmente era feita através de sacrifícios de animais. Eles subiam ao monte ou a lugares específicos para adorar a Deus através de sacrifícios. Então a adoração não é simplesmente música. Adoração é muito mais do que música. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos desmistificar. Até porque, se eu particularmente dependesse da música para adorar, eu estaria perdido, né, irmãos? Eu particularmente. Eu sou um cara totalmente desafinado, né? Eu sou uma pessoa não musical. Venho de uma família também não musical, né? Agora Deus me colocou numa família musical, né? Então minha esposa ministra louvor, meu filho é baterista, minha cunhada é tecladista, né? Meu concunhado toca violão. Aí você vai ver a parte da minha sogra ali, né? O irmão dela, o pastor Pedro, que às vezes vem aqui conosco no jejum, ótimo músico também. Aí você vai ver os sobrinhos do meu sogro, cara, é assim uma coisa fenomenal, os sobrinhos dos meus sogros. Como eles são bons músicos, assim, tocam numa igreja ali em São José dos Pinhais, e olha, são excelentes musicistas, assim, uma coisa impressionante. Agora, se eu dependesse da música para adorar a Deus, eu estaria perdido. Então eu jamais poderia ser um verdadeiro adorador. Então, primeira coisa que eu quero dizer para a igreja é que a adoração não se limita a música, legal? Segunda coisa, adoração não é um estilo musical também, não é isso, né? Nós temos o costume de ouvir, eu não gosto das músicas mais rápidas de celebração, eu gosto das mais lentas, as músicas de adoração, como se adoração fosse um estilo musical. Eu quero dizer que adoração não tem nada a ver com estilo musical, porque Deus pode ser adorado por qualquer ritmo. O que faz da música uma música cristã é a letra e não o ritmo. Por exemplo, a Bíblia não apresenta em nenhum texto uma música que seja mais correta do que outra para usarmos nos cultos. Na verdade, o estilo musical que você prefere diz muito mais sobre você, sobre a sua formação, sobre a sua personalidade, do que sobre Deus. Então, aquele estilo de música que você gosta tem mais a ver com você, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vá para a África, por exemplo, né? Você vai lá para a África, você vai ver um estilo de culto bem diferente do nosso estilo de culto. Você vai ver uma igreja que se mexe, você vai ver uma igreja que dança, né? Porque é cultural deles, né? Se a gente começar a se comportar aqui daquela maneira, vamos pensar, esse cara está fora de contexto. Já viu um africano vindo trazer oferta no gasofilácio, como é que eles vêm? Né? Eles vêm dançando, eles vêm rolando, eles vêm cantando, eles vêm vibrando, faz muito mais parte da cultura deles do que algo da vontade de Deus. Tem cultura que o cara adora em silêncio, e está bom para ele, né? Às vezes o cara está ali em silêncio, ali, ó, o culto inteiro, o cara não abre a boca, tal. Esse cara não sabe adorar, não. Às vezes ele está adorando muito mais do que aquele que está se movimentando. Então o seu estilo de música, o seu estilo de adorar, de se comportar, fala muito mais sobre quem você é, sobre a sua personalidade, do que sobre uma adoração em espírito e em verdade. Então adoração não é simplesmente música, adoração não é um estilo musical, adoração também não é para o nosso benefício. Isso aqui é muito importante. Pastor, hoje eu amei a adoração, foi muito bom para mim. As músicas tocaram o meu coração. Ou, pastor, hoje a adoração não foi boa.
As músicas não foram bem escolhidas, né? A música não tocou o meu coração. Então saibam, queridos, a adoração não é para o teu benefício. A adoração é para Deus. Então a adoração não se limita à música, e as músicas que cantamos têm como foco tocar o coração de Deus, não o nosso. Adoração não é para tocar o teu coração, não. É para tocar o coração de Deus. Adoração é dar prazer a Deus. Agora, é claro, quando você adora verdadeiramente, né, e você está tocando o coração de Deus, sendo um adorador em espírito e em verdade, claro que você também é beneficiado. É lógico, você está ali tocando Deus, você também é beneficiado, mas não é o teu foco. O foco é glorificar ao Senhor, como diz o Salmo 115, versículo 1, fizemos questão de colocar esse salmo ali, né, na entrada aqui do templo. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então a adoração não é para o nosso benefício. Ficou claro aqui ou não? E o quarto item dessa introdução é que a adoração não é uma parte da tua vida. Agora eu vou fazer algo para adorar ao Senhor. Não, adoração é a sua vida, é a nossa vida. Adoração não pode se limitar a um momento, ou a momentos do nosso dia ou da semana. Nós podemos aprender a adorar a Deus em tudo que nós fazemos. O Salmo 113, versículo 3 diz que do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. Amém? Do nascente ao poente. Então louvar deveria ser a primeira atividade nossa ao acordar e a última atividade ao fechar os nossos olhos para dormir. Cada atividade nossa pode ser feita para a glória de Deus. Por isso que Paulo falou, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, todas as coisas que fazemos podem ser atos de adoração. Sempre que fazemos algo como se fosse para o Senhor, nós o adoramos. Então, queridos, o que não é adoração? Adoração não é um estilo musical, adoração não é simplesmente música, né? Não é um estilo musical, não é para o nosso benefício, e a adoração não é uma parte da nossa vida ou do culto. Toda a nossa vida deve ser uma vida de adoração. E aí eu pergunto, então, o que é adoração? Como adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Nós lemos que o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, primeira coisa, nós adoramos em espírito e em verdade quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então, quando você ama o Senhor acima de todas as coisas, você adora em espírito e em verdade. Qual é o primeiro mandamento da lei? Jesus certa vez foi interrogado sobre o primeiro mandamento, e ele disse assim, ouve, ó Israel, o primeiro, o maior mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então jamais seremos verdadeiros adoradores enquanto existirem ídolos no nosso coração. Então, queridos, ouçam, acima da família, do ministério, do trabalho, dos recursos financeiros, do divertimento, dos prazeres, está o Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro na nossa vida. Por isso que Jesus disse que aquele que vem a mim e não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por isso que ele disse que o que vem a mim deve aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs e a própria vida. Tomar a sua cruz diariamente, senão não é digno dele. Então a verdadeira adoração, ela acontece quando amamos Deus em primeiro lugar, quando nos rendemos completamente a Ele. Qual é a essência da adoração, pastor Peter? A essência da adoração é a rendição. Quando eu estou 100% rendido ao Senhor,
eu estou adorando Ele verdadeiramente. Então saibam, queridos, Deus quer 100% da sua vida. 95% não é o suficiente. 99,9% não é o suficiente. Ele quer 100% da sua vida. Que você se ofereça em holocausto para Ele como um sacrifício vivo. É isso que diz Romanos 12:1. Olha só, acompanhe aqui no telão, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, qual é a forma de adorá-lo? É quando nós nos rendemos. Paulo está usando aqui a figura do sacrifício. Existia um tipo de sacrifício no Antigo Testamento que era o holocausto. Então a pessoa levava um animal, tipo um cordeiro sem defeito, para oferecer em holocausto. E depois de imolar o animal, colocar sobre o altar, sobre a lenha, esse animal era inteiramente queimado. Então um sacrifício inteiramente queimado, é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos nos oferecer como um sacrifício ao Senhor, totalmente, só que vivo, santo, agradável a Deus. Foi exatamente esse sacrifício que Deus pediu para Abraão, por exemplo. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai até o alto do Monte Moriá e oferece ele em holocausto. Então era um sacrifício de oferta totalmente queimada. Deus estava pedindo tudo de Abraão. E você sabe o final da história, né? No momento de imolar ali o menino, Deus intervém e diz: não, Abraão, agora eu sei que você me ama de todo o teu coração, que não existe nada entre nós, você me adorou verdadeiramente, então agora a minha aliança contigo, ela é estabelecida. E Abraão, ele cria que se Deus permitisse o sacrifício de Isaque, e que ele fosse inteiramente queimado, ainda Deus ressuscitaria, né, o seu filho. Então veja a fé e a confiança que Abraão tinha no Senhor. Então, se você quer adorar em espírito e em verdade, ofereça a sua vida como sacrifício, se renda a Ele, abra mão do controle, entregue o controle da sua vida ao Senhor. Nós só nos tornaremos verdadeiros adoradores quando amarmos o Senhor acima de tudo. Existe uma frase do Watchman Nee, né, um pregador aí já falecido, se não me engano ele era chinês, ele dizia assim: o fim da lei é amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Exatamente isso. Então eu me torno um verdadeiro adorador quando eu estou 100% rendido ao Senhor. É como Jó, né? Quando você vai ali ler a história de Jó, você vê que depois de perder todos os seus bens e saber que os seus 10 filhos morreram, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, diz a palavra do Senhor, olha só, acompanhe lá, Jó 1, versículos 20 e 21. Depois disso diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui foi uma verdadeira adoração, um sacrifício de louvor, né? Então, adoração não é você sentir um arrepio no culto, né? Adoração é você saber: eu estou completamente rendido ao Senhor. Que nós vemos um homem 100% entregue ao Senhor, depois de ficar pobre, perder todos os seus bens e todos os seus filhos, irmãos, né? Ele adora a Deus. Isso aqui é uma adoração em espírito e em verdade. Então nós nos tornamos verdadeiros adoradores quando amamos o Senhor acima de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então a pergunta que eu faço é: o Senhor é o primeiro na sua vida? Ou existem ídolos aí no seu coração? Como eu falei, a família, o trabalho, o dinheiro, o sucesso, a fama, o ministério, né? Já conversamos, às vezes, com pastores que diziam assim, né? Ou se Deus tirar meu ministério, é melhor Ele me matar. Eu falei: pô, mas então o ministério é o ídolo no coração? E às vezes é, né? Então, às vezes, até coisas boas podem se tornar ídolos no nosso coração. Então, primeira coisa, adorar em espírito e em verdade
é amar o Senhor acima de todas as coisas. Segunda coisa, adoramos em espírito e em verdade quando confiamos plenamente, completamente no Senhor. Então vamos pensar agora num adorador, Noé. Noé, ele foi um cara que, ele foi um adorador, um homem que achou graça diante do Senhor. Agora imagine, vamos tentar nos transportar para a época de Noé. Deus chega para Noé e diz mais ou menos assim: Noé, eu estou decepcionado com os seres humanos. Em todo mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas Noé, quando eu olho para você, eu sinto prazer, você me agrada. Estou satisfeito com a sua vida. Então eu vou inundar o mundo todo e vou começar tudo de novo com a sua família. Eu quero que você construa um grande navio, o qual salvará você, sua família e os animais. Olha só, já pensou você no lugar de Noé? Haviam 3 problemas aqui que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé nunca havia visto chuva, porque a Bíblia diz que antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com uma água que brotava do solo. Então Noé nem sabia o que era chuva, primeira coisa. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. Então por que construir uma arca, um grande navio, se eu estou longe do oceano? Terceiro, como colocar os animais na arca, como tomar conta deles? Mas você não vê em nenhum momento Noé questionando a palavra de Deus. Noé simplesmente confiou e fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Em nenhum momento ele titubeou, reclamou ou deu desculpas. Ele confiou completamente em Deus. E isso foi um ato de adoração verdadeiro. Então, quando nós confiamos completamente no Senhor, nós o adoramos. Então, confiar em Deus é saber que Ele tem o melhor para a sua vida. Por exemplo, Noé, ele levou 120 anos construindo a arca. Ele deve ter enfrentado momentos difíceis, Momentos assim desanimadores, como eu falei, sem nenhum sinal de chuva, talvez a crítica, a zombaria das pessoas, talvez até dúvida dos filhos, da esposa, a Bíblia não fala, mas talvez. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Então, confiar é sinônimo de fé, e a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para adorar a Deus em espírito e em verdade, em primeiro lugar eu tenho que colocar o Senhor acima de todas as coisas, viver o primeiro mandamento. Em segundo lugar, eu tenho que confiar completamente no Senhor. Isso é adorar em espírito e em verdade. Terceira coisa, adoramos em espírito e em verdade quando obedecemos ao Senhor incondicionalmente, irmãos. Então não existe verdadeira adoração sem obediência incondicional. Nós amamos a Deus quando nós obedecemos. Nós adoramos a Deus através da obediência. É isso que Jesus falou. Ele disse assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14,15. Se me amais, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Inclusive, voltando a falar de Noé, eu citei aqui que Noé obedeceu ao Senhor de maneira completa. Em Gênesis 6:22 diz que Noé fez tudo exatamente como Deus o havia ordenado. Então veja, um adorador, uma pessoa que confiou completamente em Deus e obedeceu de maneira incondicional. Cada detalhe que Deus passou para Noé foi executado. Então a verdadeira adoração, queridos, ela está intimamente vinculada à obediência total. Não adianta nada, desculpe, eu ergui a mão aqui, Senhor, eu te adoro, sair daqui e não obedecer os mandamentos de Deus. Verdadeiro adorador é o que obedece, porque o amor, ele é manifestado através da obediência. Então muitos cristãos, eles oferecem a Deus uma obediência parcial. O que é isso? Eles escolhem as ordens que eles querem obedecer. Isso aqui eu obedeço, mas isso aqui eu não obedeço. Eles fazem uma lista do que eles gostam, do que eles concordam, e aí eles obedecem.
Mas o que eles não gostam, o que eles não concordam, o que eles acham absurdo, o que eles acham impopular, eles não obedecem. Quer ver? Vou dar uns exemplos aqui para ficar mais claro. Ah, não, tudo bem, eu vou na igreja eu vou, mas dá o dízimo? Dá o dízimo não. Dá dinheiro para pastor? Né, não vou. Coisas que as pessoas falam por aí. Né? Não sei, aqui você não dá o dinheiro para o pastor, aqui inclusive, né, a pessoa não pensa que ela é beneficiada ao dar o dízimo, né? Porque a gente já falou, né, você vai ser beneficiado, porque a estrutura é melhorada também com o teu dízimo. Né? Então não, na igreja eu vou, por exemplo, mas dar o dízimo, não. Ler a Bíblia, tudo bem, ler a Bíblia eu vou ler, mas perdoar o fulaninho que me magoou, ah não, perdoar o fulaninho que me magoou, não, esse cara eu não perdoa, né? Ou seja, eu obedeço parcialmente. Ah, fumar, beber, usar droga, tudo bem não, mas ficar sem sexo, cara, né? Só porque eu sou solteiro, né? Eu já ouvi esse tipo de coisa. Eu não vou falar assim com que palavras eu ouvi, porque é chulo falar aqui. Mas esse tipo de coisa, fumar e beber, não, tudo bem, até concordo com o pastor, mas ficar sem, né? Aí não dá. Então saiba, obedecer a Deus parcialmente, igreja, é desobedecer. Essa que é a verdade. A salvação é pela fé, é pela graça, não é por obras. Mas quando nós somos salvos, quando nós confiamos em Deus, quando nós amamos a Deus, nós demonstramos isso através da obediência, é isso que Jesus está dizendo. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Obediência é um ato de verdadeira adoração. Por isso que Jesus ele disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Né? Até Jesus falou, naquele dia, muitos vão ser surpreendidos, porque me chamaram de Senhor, até fizeram milagres em meu nome, mas eu nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, talvez de todos esses pontos que eu estou falando, o que mais demonstra amor a Deus é obediência. Se eu amo a Deus, eu quero agradá-lo. Se eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade dEle. Se eu amo a Deus, o desobedecer à vontade dEle vai moer o meu coração, vai me entristecer. Então, adorar em espírito e em verdade é obedecer a Deus incondicionalmente também. E para finalizar, nós adoramos em espírito e em verdade quando louvamos e damos graças continuamente. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele disse assim, em tudo dai graças, em tudo dai graças. A palavra do Senhor diz, louvai ao Senhor, bendigam o seu nome, louvem ao Senhor continuamente, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Amém, queridos? Então Deus, Ele procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Agora, o que não é adoração? Adoração não é simplesmente música, adoração não é um estilo musical, adoração não é para o nosso benefício, e adoração não é uma parte da nossa vida. O que é verdadeira adoração? Como adorar o Senhor em espírito e em verdade? Primeiro, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Segundo, confiando completamente no Senhor. Terceiro, obedecendo ao Senhor incondicionalmente, não parcialmente. E quarto, dando graças ao Senhor em todo o tempo. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé. Já quero aqui chamar os irmãos